Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego SQ Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 81 do mangá do Mushoku Tensei. Hoje nós vamos ver a parte 2 do casamento do Rudeus, já que o casamento dele foi dividido em duas partes. E no finalzinho do capítulo 80 nós vimos a Elienase, gente, é muito difícil falar esse nome, eu sempre falo Elinalise. É Elienase ou Elinalise. Agora eu confundi, enfim, Dani. Nós vimos ela olhando ali com um olhar de felicidade para a Sylphid, já que tudo tá dando a entender que ela é sim a avó da Sylphid. E é isso que nós vamos ver agora. Mas antes de eu continuar aqui, ó, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba no nosso trabalho, vídeos novos todos os dias. Vou deixar na descrição do vídeo, sites, Facebook, Instagram, então me segue lá já é. Então, sem mais enrolação, bora pro esse vídeo. Esse capítulo continua, né, com todo mundo ali se divertindo na festa de casamento do Rudeus. Nós vemos a princesa, né, admirando a casa do Rudeus por eles terem uma banheira e o rei demônio achando inveja, né, por eles terem uma banheira dentro da sua própria casa. Nós vemos o Zanoba, né, parabenizando o Rudeus mais uma vez pela sua felicidade. E vemos o rei demônio incomodando a Naoshi, né, por ela ser uma menina e ele achar que ela era um menino. Nós vemos as duas pupilas do Rudeus, né, comendo bastante, dizendo que achou que o Fitz era uma mulher por causa do seu cheirinho e por isso que ele nunca tocou nelas. E acaba falando que descobriu, né, que o chefinho, né, que o Rudeus gosta deles pequenininhos, né, eu tô falando isso, dos glutinhozinhos da Sylphid. O Rudeus e a Sylphid fica bastante sem graça, né? O Rudeus fica ali dando uma risadinha e acaba falando consigo mesmo, né? Porque elas pensam que ele gosta de coisas bem pequenininhas. E vemos a Sylphid bastante corada, né? Procurando ali seus glutinhos. Elas continuam dizendo, né, que está feliz pelo Rudeus ter casado com o Fitz, né? E que se uma criança nascer deles dois, com certeza o futuro da tribo estará garantido, já que os dois são muito poderosos. A Sylphid dá uma olhadinha ali pro Rudeus, né, e ele tenta acalmar ela, dizendo que ele gosta, né, de pequenininhos também, não importa se é grande ou pequeno, ele vai amar de qualquer jeito. Nesse momento a Naoshi acaba chegando perto do Rudeus e da Sylphid e acaba parabenizando eles dois. O Rudeus então acaba agradecendo. A Sylphid então vira para Naoshi e pergunta se ela e o Rudeus vieram da mesma cidade. E se isso significa que ela é do outro mundo, então talvez o Rudeus poderia ser. A Naoshi então dá uma olhadinha para o Rudeus, e o Rudeus acaba dizendo que era isso que ele queria manter em segredo da Sylphid. E não tem como explicar uma situação dessa. A Naoshi então acaba virando as costas e diz que é só porque eles falam a mesma língua, e foi por isso que ela pensou, né, que eles tinham vindo da mesma cidade. O Clifford então acaba chegando perto do Rudeus e diz que eles não fazem parte da fé de Miles, mas que é a única bênção que ele pode dar para eles. O Rudeus então acaba agradecendo, né, o Cliff, e diz para ele não se preocupar, né, que o deus dele é bem respectivo, né, que é a calcinha ali da Rox, meu Deus do céu. O deus do Rudeus é a calcinha da Rox. O Clifton então vira pra Sylphid e diz que achou, né, que ela era um homem. E a Elienase, né, acaba virando para o Rudeus e dizendo que ela está feliz, né, por ele ter conseguido se curar daquele problema que ele estava. E se pergunta, né, por que o Rudeus não falou nada pra ela antes. O Rudeus então acaba se protegendo, né, e diz que se ele tivesse contado, ela iria querer ver, né, e com certeza iria partir pra cima dele. A Elienase acaba dizendo que claro que ela não pretende ser da família do Paul, né? Nós vimos a Elienase olhando para a Sylphid, né, com um olhar bastante feliz, né, um olhar de satisfação, como se realmente estivesse muito, mas muito feliz, né, pela Sylphid ter se casado com o Rudeus. Ela então chega perto da Sylphid e o Rudeus começa a viajar, né, com os pensamentos impuros dele, dizendo que ver duas elfas cara a cara é realmente uma bela visão e que a região ao redor delas está brilhando bastante. A Elienase acaba parabenizando a Sylphid e diz que reza, né, pela felicidade
deles dois profundamente, do fundo do seu coração. Nesse exato momento, lágrimas começam a cair dos olhos dela, ela fica bastante desesperada, e o Rudeus fica sem entender o que está acontecendo, né, e pergunta o porquê, e ela começa a dizer que sente muito, e se pergunta, né, o que ela está fazendo. Ela então coloca, né, a mão ali no rostinho da Sylphid, e diz que ela sente muito, e se debruça em lágrimas. A Sylphid também fica sem entender, e o Clifford acaba chegando perto da Elianase perguntando o que foi. Ela diz que não é nada, que não é nada, e a Sylphid acaba virando para ela e diz que ela sempre quis perguntar, e pergunta a Elianalise se ela é sua avó. O Rudeus e o Clifford fica bastante espantado, né, com aquela pergunta, e o Rudeus acaba falando consigo mesmo que essa é a primeira vez que ele escuta isso, e começa a dizer que não, e que não tem como a avó da Sylphid ser uma meretriz, né? A Sylphid então começa a explicar, né, que o pai dela disse antes que a avó dela costumava andar no mesmo grupo do pai do Rudeus, e que ele foi expulso, né, da grande floresta por causa dela, e que ela se sentia bastante culpada por isso, né, pelo que aconteceu, e que mesmo que elas duas se encontrassem, a Elianalise nunca iria revelar sua verdadeira identidade. Ela então acaba caindo no chão, né, de choro, e confirmando aquilo que a Sylphid suspeitava. O Deus vira para Sylphid e pede para ela levar o Clifford e a Elianalise lá para cima, né, para eles ficarem num quarto mais reservado. A Elianalise acaba agarrando na manga da blusa do Rudeus e diz que ele sabe, né, o que ela fez da vida dela, e que o filho dela era uma criança comum, e que a Sylphid também é uma criança comum. O Rudeus então acaba colocando um sorrisinho no rosto e diz para ela não se preocupar, né, que a Sylphid é alguém muito precioso para ele, e que ele não vai abandonar ela por causa do passado da Elianalise. O Rudeus então coloca um sorriso sádico no rosto e diz que a coisa que ela mais precisa se preocupar agora é que, pelo fato dela se tornar parente do Paul, né, a quem ela tanto odeia, ela então acaba dando uma risadinha e diz que o Rudeus sabe, né, a hora certa para poder fazer esse tipo de piada. As duas pupilas do Rudeus acabam perguntando o que aconteceu, e o Rudeus acaba falando que não foi nada, né, e elas acabam dizendo que elas estão de barriga cheia, então elas estão de saída. O Rudeus então acaba agradecendo a elas, e elas acabam falando, né, que agora o Rudeus é o chefinho de toda a escola, e que elas mal podem esperar pelo próximo semestre. A Nanaoshi acaba dizendo que está indo também, e o Rei Demônio e o Zanoba também acabam dizendo que eles já estão de saída. A princesa chega perto do Rudeus e agradece pelo dia de hoje, e pergunta, né, onde está a Sylphid. O Rudeus então acaba falando, né, que ela está lá em cima, e a princesa acaba falando para o Rudeus, né, que queria conversar com ele a sós. O Rudeus então acaba falando que tudo bem, e pergunta se ela está planejando alguma coisa. A princesa diz que é só um pouco de diversão, e que são algumas contas, né, que eles precisam acertar. O Rudeus então coça a cabeça meio desconfiado, né, e diz que tá tudo bem, né, e que ele entendeu. Eles então acabam se despedindo, né, e agradecendo mais uma vez pela festa. O Rudeus então prepara um chá e se dirige para a parte de cima da sua casa. Ele então acaba batendo na porta e a Sylphid acaba atendendo ele. Ela pergunta, né, o que aconteceu com os outros, e o Rudeus diz que eles já foram para casa, e ele diz que vai ficar lá embaixo e que é para Sylphid aproveitar o seu tempo com a sua avó. A Elianalise acaba chamando o Rudeus e agradece, né, pela consideração dele, e pede para ele poder entrar. Ela então agradece o Rudeus mais uma vez e diz que por causa dele ela conseguiu ter uma conversa com a sua neta. O Rudeus então fica bastante surpreso, já que ele ainda não estava acreditando. Ela então acaba dizendo que sim, e diz que a primeira vez, né, que viu a Sylphid já sabia que continha o seu sangue, mas saber que ela é filha do Laus, isso deixou ela bastante surpresa. Ela então acaba falando que ele também morreu naquele acidente do teleporte, e que apesar, né, deles terem uma maldição, ela ainda teve que lidar com uma vida inconsequente no passado. O Rudeus fica com aquela cara dele, né, e acaba dizendo que ainda mais do que agora. Meu Deus do céu. Será que era mais difícil no passado? Como é que ela fazia? Meu Deus, a mulher deve ter batido o recorde ali, né, na noite. Ela continua explicando, né, dizendo que ela encontrou diversos problemas por causa disso, e só foi nas últimas décadas, né, que ela conseguiu dar o melhor dela. Meu Deus do céu. E por causa disso, ela teve vários problemas com os seus filhos e com os seus netos, e que eles nunca pararam de rejeitar ela, e que ela colheu o que plantou por conta
conta disso e que ela nunca teve a intenção de revelar quem ela era, mas vendo, né, a neta dela tão feliz, as emoções dela acabaram lhe dominando e ela não pôde fazer mais nada. Ela então acaba se desculpando por conta disso. A Sylphid então vira pra ela e diz que ouviu do seu pai, que ouviu do pai do Rudeus, né, quando ela fazia parte do grupo dele, e que ele sempre quis apresentar ela e que ela está muito feliz, né, de saber que ela tem uma família além do Rudeus, e acaba chamando ela de vovó. Os olhos da Elina Lise acabam enchendo de lágrimas, né? E as duas ficam ali conversando. E o Rudeus fica ali ainda bastante impressionado por elas duas serem neta e avó. A Elina Lise e o Clifford acabam se despedindo deles dois. E nós vemos que eles acabaram arrumando toda a bagunça da festa bem rapidinho. O Rudeus então se joga no sofá, né? E a Sylphid acaba sentando do lado dele, dizendo pra ele que ele fez um bom trabalho. Ele então acaba falando que ela também fez. E diz que foi um choque, né, em saber que a Sylphid e a Elina Lise são parentes, mas que elas duas são bem opostas umas da outra, né? Já que a Sylphid é toda timidazinha e a Elina Lise é a vada de uma meretriz, né? A Sylphid vira pro Rudeus e diz que no começo, né, quando eles dois chegaram, ela achou que ela fosse o amor do Rudeus. O Rudeus acaba dizendo que nada disso. E a Sylphid continua dizendo, né, que ela nunca pensou em conhecer a avó dela na universidade. Ela então acaba colocando um sorrisinho no rosto e vira pro Rudeus e diz que ele traz muita felicidade para ela. O Rudeus coloca um sorrisinho de satisfeito e os dois ficam abraçadinhos ali no sofá. O Rudeus acaba dizendo que ele recebe muita felicidade dela também. Eles então acabam dando um beijo bastante apaixonados e a Sylphid diz, né, que eles vão ser mais felizes daqui pra frente. E o capítulo termina assim, né, com o Rudeus e a Sylphid se beijando, né, depois deles terem se casado, depois de toda aquela confusão que foi ali a festa do casamento deles, né? E eu até achei que poderia rolar alguma coisa no finalzinho, já que eles vão pra noite de grupo, sei lá se vai acontecer. Mas agora uma coisa que me deixou bastante intrigado é o que é que a princesa quer com o Rudeus. O que ela quer falar em particular com ele, já que ela disse claramente que queria falar com ele em particular, sem a Sylphid por perto. Você vê que o Rudeus já tá coçadinho assim, já vai dar merda, hein? Mas infelizmente vamos ter que esperar, galera, pra ver o que a princesa quer falar com ele. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí. Vocês vão estar ajudando bastante, já é? Tamo junto, meus otakus lindos e maravilhosos. Fui!